já veio na própria CTI da ideia de se ter esse contrato com a Prodesp de nível 2, isso seriam servidores que eles seriam utilizados aqui dentro da Defensoria. Então eles ficariam sob a nossa responsabilidade de quê? De transmitir e atender os defensores nesses atendimentos remotos, que constituem, vamos dizer assim, 90% dos atendimentos da CTI. Essa semana nós tivemos o relatório de suporte, foram 1.100 chamados que a CTI atendeu no mês passado, com 800 atendimentos de nível 1, que se resolve às vezes num passe de e-mail, e 200 atendimentos de nível 2, 43 atendimentos de nível 3, ou seja, que foi necessário encaminhar alguém à unidade, que aí nós tivemos que acionar a Prodesp. Nossa ideia é que a gente reduza isso e que não haja necessidade, a menos que seja clara uma perspectiva de não ter resolvido previamente. Mas veja, no nosso cenário, no mês passado, por exemplo, foram 43 chamados da Prodesp para que vá ao local. Então, assim, do ponto de vista da nossa atuação, reforçando a nossa equipe com unidades no interior, para que a gente possa dispor de mecanismos preventivos, nós temos uma redução significativa do atendimento da Prodesp. E, no que diz respeito ao atendimento remoto, isso poderia ser feito com esse contrato que a gente tem, que nós não temos como, nesse momento, nos livrar dele ou fugir desse contrato, mas que ele estaria sob a nossa supervisão direta, já que o serviço seria prestado na própria Defensoria. É isso. Não esteja inscrita. Você mais alguma coisa? Não, eu tenho minha posição firmada e vou fazer encaminhamento para você. Bom dia. Eu acredito que um dos aspectos mais relevantes dessa discussão sobre CTI passa pela o treinamento dos oficiais, agentes e dos próprios defensores na outra ponta. Essa é uma questão central. Você fala que 90% é nível 1, parece 90%, 80% é nível 1, seria uma forma de acho que é uma nova exigência, de um novo tempo nosso, de que as pessoas tenham uma certa formação nessa área, né? E lembrou também, como o Luiz colocou, que a grande maioria das empresas fazem realmente hoje o serviço de TI, né, de forma remota, né, não faz no local. Acho que seria desnecessário. Nós temos servidores de TI, especialmente nas unidades. Nós temos que ter, eu acho que é uma formação continuada dos nossos oficiais em relação a esse serviço. Acho que isso poderia atenuar e poderia auxiliar muito o trabalho. E dessa forma, eu acho que para ter essa linha remota, para ter esse atendimento remoto e para ter esse treinamento dos nossos funcionários, acho que a gente teria que ter um incremento na CTI, não sei, principalmente nesse aspecto da formação. Acho que a gente tem como diz na medicina, uma medicina preventiva, né? Tem uma TI preventiva, que começaria com os próprios funcionários nas unidades, né? Passaria por uma formação desses funcionários pela própria TI. Não sei se também estamos aptos a fazer essa formação dos nossos oficiais a médio prazo, para que também seja um braço também TI. Lembrando que a TI vai ser o principal setor de estrutura. Já vem ganhando um espaço enorme dentro da administração, e a tendência é que nos próximos 10, 15 anos seja o principal órgão administrativo, assim, da instituição, no ponto de que vai ser demandado pelos defensores públicos. Todo o nosso serviço basicamente vai ser eletrônico, né, e isso vai exigir dos defensores, dos nossos oficiais e da própria TI um planejamento enorme. Obrigada, Davi. Na verdade, eu queria contar uma questão um pouco mais imediato. Não adianta a gente pensar em mais cargos para a CTI agora, nesse cenário, se não houver planejamento desses cargos. Senão a gente vai jogar cargos, um a mais, dois a mais.
Acho que nesse ponto é muito importante a gente confiar no sentido de confiança mesmo em quem está exercendo a gestão hoje da CTI, ou seja, que é a avaliação do Luiz Bressani. Acho que isso a verificação da demanda de acordo com a realidade que é apresentada, dos cargos necessários para, nesse momento, construir uma CTI mais adequada a essa demanda, acho que é uma avaliação muito de quem está exercendo a gestão. Eu entendo a preocupação dos conselheiros, do Luciano, dos demais conselheiros, porque, de fato, é uma demanda que tem crescido e que tem incomodado, né? Porque, com o peticionamento digital, o uso dos nossos equipamentos é maior e isso gera uma situação, às vezes, mais delicada do ponto de vista do suporte. Só que a solução não necessariamente passa por um incremento maior de cargos, passa por uma revisão de planejamento interno. Conversava também essa semana sobre a questão da utilização de um mecanismo que não estava sendo utilizado pela CTI, estava disponível, agora vai ser utilizado, que é um suporte remoto via, não um suporte, mas um monitoramento remoto via as licenças que a Microsoft disponibiliza. Ou seja, a assistência técnica da Microsoft já tem isso, não estava sendo utilizado, a gente vai utilizar agora. Se todos os computadores estiverem em rede, funcionando nas tomadas específicas, é possível verificar de antemão, ou seja, a própria CTI verificar algum problema em algum equipamento, tanto impressora quanto desktop, e agir, como disse o Luiz, de maneira preventiva, evitando a necessidade de um chamado. E aí você pode organizar o número de a tua equipe para atender às prioridades. Colocar um ou dois servidores a mais de suporte não vai modificar isso. E fica algo meio estranho do ponto de vista do planejamento. O gestor da TI entende determinada coisa, não, mas eu, conselheiro, acho que tem que colocar mais um, mas isso não casa com... O ex-gestor que fez esse planejamento de distribuição de 11 cargos, que agora o Bressani está fazendo a proposta de mudança de um agente de suporte para a engenharia elétrica, já tinha um planejamento. Não tinha. O planejamento não deixou de existir. Não tinha. E houve uma discussão interna entre vocês para esses 11 cargos do CTI. Houve uma mudança parcial do Bressani relativamente ao destino de um agente. Essa premissa está equivocada, não teve esse planejamento. Esses 11 vieram da onde? Não houve esse planejamento para um número maior de cargos. O que houve, talvez o equívoco que ocorreu aqui foi o Renato ter dito que o Davi Martins pediu os 30 cargos, mas foi isso, ele pediu numa perspectiva, vamos assumir toda a atividade... Nas discussões internas entre vocês chegaram ao número de 11. Mas chegaram ao número de 11. Mas o número de 11 é o número mais de chegada do que o número de partida. Em analistas, engenheiros, etc. Então, mas é o número mais de chegada do ponto de vista, nós temos que ter reserva de servidores. Não dá para colocar uma parcela muito significativa de servidores, além desses 11, na CTI. Quer dizer, o que é possível fazer com o número de X servidores? E também deixando bem claro, esses cargos, muitos deles não existem, como o Bressani falou, vai ter que fazer concurso. A gente sabe que o concurso público não acontece tão rápido, né? E lógico, depende também de estruturação das unidades, como tem de defensores também de agentes de CAN, né? Vai ter cadastro de reserva, que foi transformado em agentes de CAN das novas unidades por proposta do Rafael. Não foi? Os agentes do CAN das unidades que não podem absorver imediatamente o CAN. Mas é o planejamento. Então, o que eu quero dizer isso, na verdade, o que a gente tinha, que o Renato mencionou aqui, foi uma proposta do Davi Martins interna, que em tese, do ponto de vista, acho equivocado revelar uma proposta interna que não foi aceita, mas foi revelada essa coisa da proposta interna do Davi Martins, que era uma proposta de eliminar a terceirização. Eu acho também inviável eliminar a terceirização, nessa perspectiva do que a CTI demanda e do que pode ser alterado daqui a pouco. A gente não tem como planejar a TI para o próximo ano. É um planejamento muito mais longo, ou seja, eu acho muito mais cauteloso do ponto de vista de planejamento. Um número menor de cargos, porque se por acaso perceber, de fato é necessário mais 20 cargos, aí sim, aí pega mais 20 oficiais da reserva, mas isso viria futuramente. Acho que a grande questão, e aí a gente vai ficar patinando o planejamento que está sendo feito é para os próximos 5 anos, 4 anos. É isso, por exemplo. Dos próximos 4, 5 anos, por exemplo, nós vamos chegar a 900 defensores em 2015, 2016. Quando chegarmos a esse número de defensores, o planejamento que estão fazendo agora vai suprir a demanda que nós vamos ter. Essa é a dúvida, porque senão a gente vai ficar nas diversas. Vocês como são os gestores e administradores, estão dizendo que nós estamos planejando para
para esse período. Não, não é isso. Eu quero dizer que com a visão atual que a gente tem, ou seja, com o cenário atual que se apresenta, esse número de servidores propostos para a TI é um número que daria conta do recado. É essa a questão. O que a gente não tem elementos para, eu acho que ninguém tem, é falar, olha, a CTI com 30 vai resolver, a CTI com 40 vai resolver. Ninguém tem elementos para isso nesse momento. O que a gente está dizendo é que, com a visão que a CTI tem, com esses 11 agentes a mais, 11 não, são 11 agentes a mais, e agora me esqueci o número de oficiais, 5 oficiais a mais, seria suficiente para atender a demanda que se apresenta atualmente. Ou seja, exatamente, mas a demanda que hoje a CTI possui, com o planejamento que a CTI possui hoje. Pode ser que amanhã, com outro gestor, com outro defensor geral, com outro coordenador da CTI, busque-se uma outra ideia de CTI. Não, eu sei, e aí pode, olha, eu acho que a CTI deveria partir para um outro caminho, que seria eliminar a terceirização. Não, é isso que eu falo assim, com o planejamento que vocês têm, da ideia que vocês têm de CTI, imagine que vocês continuam na gestão nos próximos 5 anos até completar os 900 cargos. Essa ideia, é isso que eu quero entender. Exatamente. Com o número que está sendo enviado, chegando a 900 defensores, mantendo a mesma estratégia de TI, nós vamos ter capacidade de suprir os serviços de forma sem sobrecarregar a própria CTI e também, do outro lado, sem ter uma ausência do serviço. Com as terceirizações que são feitas nessa matéria, sim. O que a gente entende é que sem a terceirização, esse número de 30 não seria suficiente. Agora, o que eu aponturo, Luciano, só é a seguinte questão. Eu não tenho capacidade, Davi, de falar assim, olha, CTI, eu quero mais um servidor para você. Porque eu fico... Da onde eu estou tirando isso, né? Não, eu quero mais 5 então, para a CTI. Uma coisa que foge completamente à minha capacidade de planejamento. Acho que eu entendo isso, Davi, mas também é um pouco intuitivo isso, por conta do quê? Há 2 anos atrás, quando eu era vice-presidente da PADEP, o maior serviço que era demandado pela PADEP era a reclamação em relação ao RH. Porque a RH demora a fazer isso, isso parece que foi suprido, hoje raramente recebemos reclamações sobre isso, e hoje é a CTI. Hoje, faz 2 semanas eu encontrei com um coordenador de CTI do Ministério Público, e ele disse assim, vários colegas são muito mal educados, foi a mesma coisa que o Davi colocou aqui, né? Somos muito demandados, é um momento, assim, digamos assim, de revolução, né, dentro da própria administração, né, de uma transição de fase, e de que eles também estavam lá sobressaltados com essa transição. E a carreira está sobressaltando isso, né? A todo momento, todos os conselheiros aqui, a PADEP, todo mundo fala assim, mas eu mandei um comunicado para a CTI e tal. E a CTI, não é porque a CTI não quer atender o defensor público, me parece. É porque a estrutura administrativa ali é reduzida e para fazer todo o atendimento, não falo nem do atendimento físico, que é o da PADEP, de dar uma resposta mesmo, fazer um monitoramento, fazer um tutorial lá para o defensor, dizendo, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Com esse número de defensores, é isso que eu estou falando, vocês estão indicando, a gente vai ser capaz de fornecer esse serviço com qualidade, presteza, principalmente nesse momento onde nenhum defensor, talvez aqui do quinto concurso tem mais familiaridade com as novas tecnologias, a grande maioria dos defensores públicos não estão preparados para essa transição e acabam reclamando coisas assim que são óbvias do ponto de vista de TI, né? Mas só que essas obviedades vão ter que ser aprendidas ao longo do tempo e a TI tem que ser capaz de fornecer esse treinamento. Isso que novamente coloco vocês, se o tamanho da TI será capaz de fornecer esse treinamento ao oficial. Eu vou finalizar minha manifestação. Eu acho que a questão envolve muito mais um aspecto de gestão. Você falou do DRH, por exemplo. O DRH tinha muita reclamação e deixou de ter. É óbvio que com o aumento de defensores vai ser necessário um DRH um pouco mais robusto. Mas por que deixou de ter reclamações? Houve mudanças de gestão no DRH, ou seja, de como gerir, tratar o problema que chegava do DRH e como se antecipar alguns problemas. A mesma coisa envolve a CTI, ou seja, a CTI é uma questão, claro que o pessoal, a quantidade de pessoas é importante, mas a gestão desse pessoal, a gestão dessa TI, talvez seja mais importante do que a quantidade de pessoas ali. Você pode ter hoje, e há essas situações, e há hoje na administração, não só na defensoria, mas na administração em geral, às vezes um número muito grande de pessoas que fazem retrabalhos, você pode utilizar melhor esse equipamento humano para fazer uma função de maneira mais azeitada.
seja, é uma questão de gestão. Eu acho que a gente tem que trabalhar em processos de gestão que facilitem respostas mais ágeis. Não dá para ter um FAQ, ou como vai mudar o nome, eu nem sabia o que era, qual o significado de FAQ, que é Frequently Answered Questions, que ninguém sabe o que é FAQ, ou seja, não tem sentido isso. E a gente acabou reproduzindo o mesmo modelo que outras instituições fazem, públicas e privadas, que a gente tem que começar a romper. Ou seja, se a gente percebe que a nossa demanda ela é diferenciada, porque os defensores não têm certa facilidade com alguns equipamentos ou com algumas interfaces, a gente tem que talvez adaptar a nossa forma de comunicação com esse defensor e com esse servidor para que haja uma compreensão mais fácil daquela dúvida e, ao mesmo tempo, que a CTI gaste o seu esforço não com... não dá para a CTI ficar mandando respostas automáticas que demoram muito para se tornar definitivas. Eu acho que a questão envolve uma mudança de gestão e é nessa, já entrando na área do Luiz, mas acho que essa é a preocupação atual, ou seja, melhorar a gestão da nossa CTI. Não necessariamente inflar a CTI, porque se eu colocar mais servidor num modelo equivocado, eu vou estar simplesmente aumentando e agravando o problema. Vocês estão dizendo que é gestão e de que é suficiente prestar esse serviço, então nos cabe aqui de alguma forma confiar. Daqui a 5 anos a gente pode cobrar, olha, deu certo. Não, então. essa é uma observação que eu queria fazer. Não é que há uma certeza absoluta. Hoje nos parece mais prudente não inflar enquanto esse processo de trabalho não seja muito bem delimitado. Daqui a 2, 3 meses, ou próximo do DPG, enfim, também tem que ter uma margem para analisar se é isso mesmo, se quer mudar a política. O que a gente acha, a gente também não tem certeza absoluta de que assim será e conseguiremos. Agora, o que a gente acha é que a gente tem que ter um pouco de calma antes de dar um passo. Seria muito fácil, ok, vamos trazer, coloca um monte de gente, ótimo, cheio de lugar precisando, daqui a pouco a gente vai ter novos defensores e a gente não tem mais como retroceder. Não é melhor, então, fazer uma análise com esses que virão? Acho que é um pouco de cautela e prudência, né? É isso. Bom, estou escrito. Bom, Tá, então, na pode verdade, ninguém aqui está querendo ser mais realista que o rei. Na verdade, o gestor da TI, o Bressani, e a administração superior sabe disso, e eu incluo nessa administração o próprio conselho. Só que o que a gente vê é que a exigência dessa confiança nesse momento específico dos conselheiros às cegas fica difícil, porque nós estamos num processo em que todo o serviço da Defensoria Pública vai ser digital brevemente, né? E as unidades que já trabalham com isso estão enfrentando problemas. Eu nem digo que são problemas graves. Na minha unidade, particularmente, a gente nos adaptamos de forma até que relativamente bem, até porque é uma unidade muito enxuta. Mas isso não se repete em outras unidades que tiveram problemas sérios e ainda enfrentam isso. E isso também não é uma culpa exclusivamente da TI, mas sim de todo o processo, a forma como se deu isso. Mas fato é que o futuro que se avizinha é digital. E a Defensoria tem que se preparar para isso. Daí porque, quando o Luciano levantou isso na semana passada, eu particularmente hesitei em confiar de maneira cega no planejamento da administração. Porque eu vi realmente, ele me chamou a atenção para algo que não é de todo desarrazoável. Né? Ele não está aqui querendo inchar a CTI. Ele simplesmente está querendo preparar a CTI para um futuro que pode, em que esses cargos podem ser necessários. O Bressani falou aqui que está pensando numa comissão preventiva que frequentariam umas equipes que frequentariam as unidades do interior de forma permanente, fazendo uma manutenção, uma preparação até mesmo das máquinas e dos usuários dessas máquinas, para evitar problemas e evitar até mesmo chamar a Prodesp, usar do serviço da Prodesp. Mas e aí, tem número? Quantos seriam? Essas equipes vão ser compostas por quantos agentes ou por quantos funcionários?
qual que vai ser a forma disso? É só isso. Eu, particularmente, quero aproveitar esse momento para que discutamos, então, esse planejamento. Eu acho o seguinte, que a gente poderia, sei que temos a urgência de aprovar, mas qual que é a grande dúvida, parece, dos conselheiros? É o seguinte, se a gente pegar a ideia de planejamento, que é o seguinte, utilizarmos os recursos que nós temos para um futuro provável, os conselheiros não estão vendo os recursos que nós temos, né, ou que deveríamos ter, nem qual é esse futuro provável. Né, e sendo a estratégia, a melhor utilização desses recursos dentro de um cenário possível. Se a CTI pudesse mostrar qual é esse cenário possível, né, qual que é o cenário provável, quais os recursos nós temos hoje, e quais seriam a melhor forma de utilizar recursos, como que esses números de agentes que estão sendo designados para a CTI seriam utilizados dentro desse planejamento para esse cenário provável, que aqui não conseguimos antever, só sabemos que o futuro será digital da Defensoria Pública, mas é uma platitude dizer isso, né? O que significa a Defensoria ser digital daqui a 6 anos? O que isso vai importar de uma formação dos defensores, de equipamento, de estrutura? Eu não sei. Se a CTI... Posso fazer uma parte da sua parte? A grande dúvida é, o serviço vai melhorar e vai aguentar o futuro? Porque eu não estou aqui fazendo uma crítica vazia. O último gestor da TI teve vários problemas, teve gente que foi até grosseiro, não foi de graça. As pessoas, óbvio, exageraram completamente, eu não sou favorável a isso. O que eu digo é, a crítica vem porque os defensores estão ali num momento de tensão também. Estão querendo, de repente, protocolar uma petição no último dia do prazo. E agora? O serviço parou, TJ tem culpa, a Defensoria tem culpa. Como é que faz? A grande dúvida que se põe é, se a gente aprovar isso, nós vamos estar aprovando algo factível, ou como, justamente aí na linha do que o Rafael falou, como esses recursos, esses 11 agentes que vão ser destinados para a CTI, vão ser usados. E isso vai ser suficiente e nós vamos ver uma melhora nesse quadro. E eu não digo aqui, né, que não quero falar isso como uma crítica para o serviço atual, mas é porque isso demanda uma melhora constante. Todo serviço prestado tem que visar uma melhora. Então o planejamento tem sim que buscar uma melhora. É isso que eu nós todos temos que entender, todos estamos tateando nesse novo cenário. Né, e também de que como seria ocorrido. Seria ridículo também exigirmos que a administração diga assim, vai ser desse jeito, tal forma, detalhada. Acho que não é disso. Acho que a única coisa que os conselheiros pedem, e porque todos nós seremos responsáveis pela decisão que estamos tomando agora, não só a administração, da mesma forma que seremos responsáveis pela decisão, também de ser compartilhado as informações ou cenários. Mesmo que a gente aprove tudo, a gente aprove provisoriamente esses cargos para a CTI, eu acho que por ser uma área sensível, talvez a gente tenha que fazer esse planejamento estratégico, não que não haja, todos os dados foram colocados, até porque foi refutada uma outra proposta pensada dentro de um outro planejamento, mas que esse planejamento estratégico também seja compartilhado com o conselho, de que assim, o conselho fala assim, é esse cenário que nós vamos estar daqui a 2014, 2015, 2016. Para esse cenário, onde nós vamos fazer isso, de maneira já geral, já colocada, vamos fazer de maneira remota, vamos continuar com o Prodesp e tal. Esses servidores vão servir para isso e para isso. Por isso não precisamos de mais nem esse engenheiro. É claro que ninguém vai entender o que significa a rede, instalação elétrica, quanto precisaria, mas a gente vai, de maneira geral, perceber que há uma lógica, né? Eu acho que a grande dificuldade aqui é que a gente, por não conhecer os dados, nós não sabemos a lógica. TI, eu acho que pra gente é melhor desenhar. Cara, põe no quadro ali, tantos funcionários vão servir para isso, tantos para aquilo, porque, né, como o Rafael disse, todos seremos responsáveis por esse funcionamento. E a gente quer compartilhar essa responsabilidade, mas de forma consciente, é só isso. Só então, colocar algumas questões aqui. Veja bem, a gente tem que entender o seguinte, a nossa ideia, a gente tem que pensar qual é o nosso foco e qual é o nosso problema. De fato,
se todos bem sabem, eu assumi a CTI vai completar 4 semanas, um mês. E aí a gente, obviamente, a CTI tem tido, assim, o nosso trabalho feito pelo Davi, por toda a equipe da CTI, dentro das suas evidentes limitações. Agora veja, o que a gente precisa, eu assumi a CTI com a responsabilidade de auxiliar a Defensoria Pública no seu peticionamento eletrônico, que essa é uma demanda muito sensível para todos os defensores. Acredito que com a estrutura que nós temos prestado às unidades da Defensoria Pública em que a CTI esteve um trabalho bastante razoável no que diz respeito à adaptação dessas unidades, no quadro que nós temos hoje. O que nós enfrentamos de problemas sérios que a gente tem hoje aqui? Nós temos me parece que são 2 metas dentro desse período que eu tive a oportunidade de conhecer. Não se conhece um setor desse tamanho de uma hora para outra. É evidente que a gente tem que se debruçar e se mergulhar e dar continuidade, muitas vezes, àquele trabalho que foi feito. Então a gente tem que resolver, me parece muito claro, o problema do suporte dos defensores. Mas numa perspectiva de CTI, desculpe, o suporte não pode corresponder a um grande trabalho da CTI. Suporte, ele serve para a gente resolver um problema e nós temos aquele nosso parque em funcionamento. Qual é o investimento que vem sendo feito? A ideia, eu não posso dizer aos senhores que isso está certo, está acertado, porque eu não tive sequer tempo ainda de poder elaborar esse projeto. Estou em trabalho com a equipe da CTI, com todos os servidores, para que a gente possa desenvolver e apresentar a administração da Defensoria Pública. O projeto me parece bastante adequado. Agora, o que ele nos propicia? Esse suporte, esse projeto nos propicia aquilo que a gente identificou que os senhores estão falando aqui. É aquilo que nos é mais sensível. Veja, estabelecer a melhoria no suporte da CTI. Com este recurso, eu não diria para vocês que eu preciso de 1, de 2, de 3, de 10. Veja, um servidor a mais, nesta tarefa, que é uma tarefa que a CTI vai desempenhar e que nós estamos focados nisto, um servidor a mais para nós não faria diferença, especialmente porque o agente específico sequer tem no concurso. Para nós é muito melhor que nós tivéssemos um engenheiro elétrico, que é o que vai fazer a vistoria. Nós estamos no processo de expansão da nossa defensoria. Há unidades que serão inauguradas. Para isso são realizadas intervenções de todos os setores aqui da administração da defensoria. Assessoria da qualidade, CGA, tem todos os departamentos, departamento de infraestrutura, departamento de contratos, a defensoria, a CTI, passa a cuidar disso a partir do momento em que esse contrato está assinado. Nós contratamos uma empresa para que ela possa realizar isso e nós acompanhamos as obras com os nossos engenheiros. Então a gente precisa mais, neste momento, disso, de um engenheiro elétrico, como eu já disse aqui. Agora, o que nós utilizaríamos? Só para eu dar alguma ideia aos senhores de como seria, de como funciona, só para que a gente possa, eu até, se o conselho assim quiser, eu só espero que não sei se essa discussão é que assim, talvez a gente precise apresentar a vocês, mas a gente precisa também definir logo os cargos, porque eu também não quero que essa discussão da CTI... Posso fazer um encaminhamento? A sugestão é só o seguinte, para a gente tocar isso, até não faço o planejamento, apresento aos conselheiros toda a transparência possível, melhor para que todos conheçam e saibam como funciona internamente a CTI. Até convido para a estrutura lógica, uma visita até aqui em cima, só subir uma escada, todos conheçam. É importante que tenha isso, mas o que eu estou querendo colocar é que o que mais nos chama a atenção nesse momento, e tenho certeza disso, é o suporte. A gente tem que adequar o suporte a esta estrutura. Nós temos conseguido desempenhar o papel do peticionamento eletrônico, me parece um sucesso. Foi um processo intenso, não sei se todos souberam, em relação à Barra Funda. Nós fizemos, nosso setor de suporte fez uma peregrinação pela Barra Funda,
conseguimos implementar em todas as máquinas dos mais de 100 defensores públicos da unidade da Regional Criminal da capital, o processo, configuração de todas as máquinas de impressora, enfim, isso foi feito com base na nossa equipe que a gente tem. Agora a gente está pensando justamente neste incremento. Eu não posso dizer para os senhores exatamente quais são os números que eu vou usar neste projeto, até porque eu não tenho, eu estou fazendo um projeto, eu assumi a CTI há 3 semanas. Eu estou pegando essa ideia. Agora, o que já me detectou de plano é a perspectiva de fazer o melhor suporte utilizando equipes no interior. E parece que isso é algo muito claro e muito necessário. Nós estamos organizando a nossa unidade para que ela possa comparecer à unidade, ter inclusive do coordenador da unidade a responsabilidade. A gente possa olhar o coordenador, diretor da unidade, da regional, também vai fazer um acompanhamento desses ativos de rede e cumprir os protocolos que serão estabelecidos pela CTI. Isso já nos dará uma tranquilidade muito grande para que o trabalho do defensor seja feito de maneira mais adequada. Agora, veja, qual é a nossa perspectiva que nós não podemos descuidar aqui? Então, essa perspectiva de fazer o suporte externo, reduzir a intervenção de Prodesp, a gente já está pensando, a gente vai concluir o projeto que já está tendo os finais para apresentação à administração da defensoria. A primeira coisa que eu cheguei em 3 semanas, a gente tentou desenvolver isso. E na sequência, é a retomada do contrato com a Prodesp, em que nós teremos servidores contratados e que prestarão serviço de forma bastante no horário de funcionamento da instituição, para que estes acessos sejam feitos e as respostas aos questionamentos dos defensores sejam feitas desta forma. Outra medida que a gente já tomou, aliás, até aproveito esse espaço para divulgar aqui aos defensores, nós colocamos ali no site da Defensoria, no acesso restrito, um manual prático de peticionamento eletrônico. Com isso, a gente pretende fazer com que os defensores tenham um mecanismo, uma ferramenta mais fácil acesso às informações. Um peticionamento eletrônico, muitas vezes a pessoa liga não sabendo nem se cadastrar mensagem. Por exemplo, que é o cadastro necessário para que a CTI faça a sua vinculação à instituição. Isso a gente colocou no site, bem abaixo ali do Olerite online, para que os defensores tenham uma visualização bem clara dessa ferramenta. Isso é mais uma ferramenta que vai nos auxiliar a diminuir a necessidade de intervenção de suporte. Ou seja, o que nós estamos trabalhando, Luiz? Com a perspectiva hoje de mecanismos preventivos, divulgação dos manuais de maneira mais fácil, ativação de equipes com atuação preventiva nas unidades. E esses agentes que são constituídos de agentes programadores e de engenheiro de rede, é o que é responsável não pela estrutura física, mas é o que faz a administração da rede da defensoria. Estamos utilizando um ativo da Microsoft para que possa nos auxiliar no monitoramento da rede, da infraestrutura de rede, do parque de equipamentos da Defensoria Pública. Além, evidentemente, então isso nos dará maior suporte a esses servidores no desenvolvimento, ou seja, na programação, no desenvolvimento dos sistemas que a Defensoria tem e na seu projeto futuro dos sistemas que nós desenvolveremos, seja do ponto de vista de compras, aprimoramento do próprio Defensoria Online e etc. Então isso seriam alocados aqui, mais esse engenheiro de rede que nós teríamos. Teria um prazer em apresentar para os senhores mais concretamente. O caminho é o seguinte: aprovamos como está, com compromisso de apresentação do planejamento, de como isso vai se coordenar, mas a gente aprovar e aceitar. Caso no futuro, depois do debate sobre esse planejamento, a gente pode fazer em separado, a gente achar que deve haver uma adequação ou não, mas nesse momento posterior ser compartilhado essas informações sobre os motivos de termos
esse número de agentes ou um outro número de agentes. Surgiu uma dúvida. Posso manifestar? A gente está aprovando nessa distribuição 102 cargos de oficiais em cadastro de reserva e 11 cargos de agentes em cadastro de reserva. Pela lei, o Conselho opina sobre a distribuição de cargos. A gente está opinando que esses 102 serão livremente distribuídos e esses 11 agentes também serão livremente distribuídos no futuro, ou a gente está só opinando relativamente ao que está sendo distribuído e os cadastros de reserva vai vir ao Conselho novamente? Eu entendo que na gestão do próximo defensor geral ele deva trazer ao Conselho a próxima distribuição. Desses cadastros de reserva? Sim, eu faria isso. A cadastro de reserva também é para quando eventualmente Então, geral, qualquer distribuição teria que vir para cá. Se exonera alguém. Não, acho que são coisas Está diferentes. São coisas sobrando. diferentes. Nós estamos deixando de distribuir 102 cargos de oficiais ou estamos deixando eles para alocação? Até porque a gente não sabe de onde vão ter novas unidades, ou seja... Não, você entendi, tem que... mas isso voltará ao Conselho, então. porque... E esses 11 agentes também no cadastro de reserva também voltarão? Sim. Porque 11 não, são 15, né? 15. Porque a gente não sabe se vai abrir unidades novas. Exatamente, a gente não tem como traçar hoje um cenário para esses cargos. Eu volto a insistir só para tentar finalizar pelo menos da minha parte o assunto. Não há uma segurança matemática da distribuição desses 11 cargos, dos 11 cargos de agentes na CTI, mais os 5 de oficiais. Não há uma segurança matemática. Como eu disse, foi uma conta de chegada, ou seja, diante da necessidade de reforço da CTI, que é inquestionável, qual é o número razoável que a CTI tem condições de absorver, e isso é possível ter um planejamento sobre esse número, que possa melhorar o suporte, que possa melhorar a agilidade da CTI em relação a algumas outras soluções, algumas outras demandas. Então chegou-se nesse número de 11, mas é uma conta de chegada, ou seja, eu não tenho condições de falar, acho que a administração, nem o conselho, nem... se a gente colocasse 30 servidores hoje na TI, o que faria cada um desses 30 servidores? Não é possível isso. Então isso vai ser uma coisa que vai ser feita ao longo e essa análise vai ser feita ao longo dessa evolução de uma TI diante da nova realidade que se apresenta. Então, por isso, eu acho muito mais prudente, como disse a Daniela, que a gente faça, que este conselho, o próximo conselho, faça ajustes pontuais a partir do que se apresentar. Mas esses 11 não tem um foco prioritário do que eles vão fazer? A gente não sabe o que eles vão fazer? O foco prioritário tem, mas não que Mas cada então, um vai fazer. Não, eu não entendo, desculpa. O foco planejamento não é para isso? Claro, mas o foco prioritário tem, ou seja, você sabe quais são os pontos que tem que ser reforçados. Agora, o que você... Então, quais são esses pontos? Porque é isso que eu estava pensando. Eu preciso dessas informações para os falar pontos que tem que ser alguma coisa. reforçados. Então, não vou votar. Os pontos que têm que ser reforçados são suporte da CTI, ou seja, há necessidade de reforço de suporte, de pessoas preparadas para o suporte, há necessidade de reforço de rede, de agentes vinculados à questão de rede, tanto na parte de rede física, engenharia elétrica, alguma coisa que se destine ao monitoramento da nossa rede, quanto a parte de rede lógica, né? Ou seja, a rede de internet. Então, agora, o que vai fazer cada servidor, o que vai fazer no seu dia a dia, isso é um desenho que vai ser construído com a vinda desses servidores. É óbvio que não tem hoje um cenário pronto para essa nova realidade. Acho que, na linha do encaminhamento feito pelo Rafael Português, acho que assim, é difícil a gente opinar porque a gente não tem uma visão do todo, né? Como você deve estar tendo agora na CTI. Eu tenho uma visão como defensor e pelos números apresentados por você, eu acho que o problema seja esse mesmo. O problema está detectado no nível 3 e no nível 2, que é com relação aos problemas mais complexos que as unidades, principalmente do interior, têm. Não vejo como defensor que o problema esteja no atendimento remoto. Dessas 2 últimas semanas eu abri 3 chamadas para a CTI, fui atendido e resolvi o problema em 10 minutos. Eu acho que com a destinação inicial de 16 novos servidores,
para mim é evidente que a gente vai ter uma melhora. Nós vamos ter um avanço com 11 agentes a mais e 5 servidores. A questão que se coloca é se será suficiente esse avanço ou não. Eu acho que é melhor nós decidirmos pela destinação desses 16 cargos agora, porque nós temos ainda um cadastro de reserva de servidores, avançar um pouco essa questão, e se não for suficiente, depois o Conselho delibera por destinar mais cargos para o setor da CTI. É difícil depois a gente chegar e falar assim, não, o planejamento realmente com 11 dava conta, né, de atender a demanda dos defensores. E agora? O que nós vamos fazer com os outros servidores que nós destinamos a mais para a CTI? Acho que se o próprio coordenador da CTI está colocando a questão dessa forma, fica difícil também para nós, conselheiros, falando, não, nós vamos colocar mais 5 servidores. Se o próprio coordenador da CTI fosse, não, mas se eu receber mais 5, eu não sei o que eu vou fazer com esses 5. Não, veja, deixa eu só complementar isso para a gente deixar claro o seguinte. Veja bem, o aumento, a gente está trabalhando num universo restrito. Colocar na CTI implica tirar de algum lugar também. É importante a gente deixar isso claro. Nós, evidentemente, não existe instituição pública que não precise de servidores. O que nós estamos propondo é o seguinte, é que associamos a este incremento de quadros e também para que a gente não possa prejudicar e deixar os serviços da Defensoria Pública e outros setores que também precisam de servidores, também sem essas pessoas trabalhando. Agora, nós estamos trabalhando com associar a esse número, esse incremento, outras medidas. Então, o cenário previsto é que a gente consiga, dentro desta perspectiva, diminuir a necessidade de intervenção, de alguma forma racionalizando. Sendo evidentemente necessário que a gente haja uma readequação, e óbvio que haverá, porque se nós estamos planejando a Defensoria Pública em expansão, não só a CTI, mas qualquer outro setor da Defensoria Pública vai necessitar de mais quadros, isso é evidente. Agora, o que nós estamos propondo é que, neste momento, o que nós estamos apostando é que não é só no incremento do quadro. Embora, evidentemente, daqui a 4 anos, a demanda é outra. É evidente isso. Nós estamos planejando, dentro desta perspectiva, e racionalizar a nossa utilização de mão de obra, dentro de outros mecanismos de que nós dispomos. Estamos tentando e apostando num universo de uma instituição que não tem à sua disposição quantos servidores necessitar. Infelizmente é assim. Agora, eu acho que nós conseguimos ter um bom resultado nesta perspectiva se nós utilizarmos outras ferramentas e associarmos esses novos servidores. Acho que isso basta e a gente pode conseguir uma reavaliação de acordo com uma nova demanda. É lógico, o Tribunal de Justiça pegou o planejamento dele de 7 anos e transformou em 2 de peticionamento eletrônico. Se amanhã vem e surge uma nova demanda que nós temos que estar adaptados, evidentemente, e daí sim a gente pode. Mas estou colocando que a nossa perspectiva é utilizar os recursos numa forma de racionalizar esses instrumentos. Então, acho que nesse ponto a gente conseguiria ter investindo, sem, eu quero deixar claro que não é tirando, é nos preocupando com o setor que mais dá trabalho, que é o suporte. É isso, a Defensoria, o CTI precisa de fato dar aos defensores e defensoras um suporte. Mas pensem comigo e tenho certeza de que suporte para a CTI é algo que deve ser pequeno. Nós estamos racionalizando isso, nós temos que reverter a nossa fonte de trabalho para demandas que são muito mais complexas e muito mais importantes do ponto de vista assim, de crescimento institucional. Muito bem, conselheiros, mais alguma questão? Podemos encaminhar a votação? Alguma proposta? No encaminhamento é esse, a gente votar como a proposta, com compromisso de apresentação desse planejamento para a CTI, onde podemos reavaliar, entender como vai funcionar
Eu queria fazer um outro caminhamento. São 15 agentes no cadastro reserva. Proponho a retirada de 3 agentes desse cadastro, restando 12 para as futuras unidades. Em tese, garantem atendimentos de campo com pelo menos 6 novas unidades. Ou seja, que a gente imagine que a gente possa abrir no futuro, próximo com esses 200 cargos. E proponho 3 agentes que sejam destinados a mais para a CTI, de 11, passa de 11 para 14. Perdão, nós estamos encaminhando Caminhamento com votação. é total de servidores? Não, é toda a administração? Não, falta o conselho, né? Só CTI. É, só CTI. Ah, o que ele começou. Eu tenho que tirar de algum lugar, se estou propondo. Né? Não dá para eu criar do nada. Então, eu estou tirando do cadastro de reserva, diminuindo de 15 para 12 o cadastro e destinando 3 agentes e que, obviamente, conforme as especificidades da unidade, deverão ser especificados que serão para a gente, conforme a gestão para engenharia elétrica, para suporte, etc. Mas esses 3 você coloca... Com certeza não vai ficar sem fazer nada, viu, gente? Mas, em todo caso, a TI evolui e a gente sabe disso, e a gente conhece TIs no Ministério da Magistratura, sabem que são muito mais volumosos e eles têm dificuldade em uma... Eu não acredito que esses cargos ficarão ociosos, não acho que também serão providos imediatamente, até porque não tem concurso para isso. Dá para fazer um planejamento para que esses agentes tenham uma função primordial, que é sensível como a tecnologia. É questão de convencimento. O Davi não vai me convencer, não vou convencê-lo. Então eu estou fazendo esse caminhamento, destinação de 3 agentes. Conselheiros, então, no que toca a isso, proposta do conselheiro. Eu endosso a proposta também da associação, já com o comprometimento que, se for aprovada, durante aí esse período, a CTI vem aqui prestar os devidos esclarecimentos. Então, não tem nenhuma oposição a isso. Estou votando a proposta do conselheiro Luciano. Quem concorda com a proposta do conselheiro Luciano, manifeste-se agora. Eu concordo com a proposta do conselheiro Luciano e, apesar de eu só que eu encaminho para que esses 3 agentes sejam destinados para a equipe que o conselheiro Bressani mencionou, que seria para fazer uma visita periódica às unidades. Então, alguém mais? Vencidos os 2 conselheiros, por maioria, o Conselho aprovou no que toca à distribuição de cargos da CTI. Mas com essa observação do português, para apresentação do plano, não uma exposição, é isso? Fica já o compromisso de expor ao Conselho o planejamento que se pensa para a CTI. Muito bem, falta agora apenas em relação a uma proposta também aqui de que também houvesse um incremento no número de servidores do Conselho. Segundo eu pude entender, a ideia de que as deliberações, as propostas de deliberações aprovadas aqui fossem melhor compiladas, que pudesse ter um suporte na parte jurídica. E aí também em reunião nós discutimos essa questão e o que nós ponderamos aos conselheiros é o seguinte: nós não temos cargos de agentes formados com formação jurídica, isso não existe, nós não previmos isso. Então a nossa proposta que a administração mantém é de mandar um agente e um oficial, porque essa perspectiva de minuta, o auxílio em voto, enfim, nós não temos de fato agentes formados em direito. Então, o que nós podemos fazer mais para frente, eventualmente trabalhar e talvez um cargo comissionado e buscar isso, enfim, ver se fazemos uma troca, mas por hora, de fato, a gente não tem essa perspectiva de ter agente formado em direito. Então, nós achamos que é suficiente, conversamos com a secretaria e achamos que o apoio de mais um agente e mais um oficial seria suficiente. Além da proposta? Não. A manutenção da proposta original. Então, é também o que a gente propõe, sem prejuízo de lá na frente também, numa nova composição, o conselho entender diferente, enfim, e o novo defensor-geral também entender diferente. Mas a gente está mantendo aí. Eu que fiz a proposta, queria apenas defender a manutenção da proposta, até pela observação, conhecendo o Congresso, Câmara, o Luiz também conhece, as comissões,
né, e o grande suporte que essas comissões têm. Qual que é a realidade que nós temos hoje do Conselho Superior? Nós temos 8 conselheiros eleitos. Esses conselheiros são afastados um único dia, e no único dia que são afastados, eles têm que estar aqui no Conselho, né, durante todo esse período, e realizar a votação, realizar os votos, além do período de atuação nas suas unidades. A competência do Conselho Superior da Defensoria Pública na nossa lei, ela se distingue dos demais conselhos, inclusive aqui do Estado de São Paulo, do Ministério Público, da própria magistratura. Ela tem um caráter tanto de fiscalização não do ponto de persecução das atuações administrativas, mas de ser um órgão, né, democrático de acompanhamento da tramitação dos procedimentos internos da administração. Por outro lado, também é um órgão formulador, né? Ele tem competência legislativa, normativa aqui na instituição, então ele tem que formular, ele tem que debater, ele tem que conhecer a realidade dos demais órgãos, e muitas das dificuldades enfrentadas pelos conselheiros é a incapacidade de realizar diligência, é a incapacidade de realizar determinados relatórios, é de poder sentar e debater determinados assuntos, e isso, dentro das comissões que na LESP tem na Câmara, dá um grande suporte aos parlamentares, né? A associação tem mais defensores afastados e tem a estrutura dela, menos de um minuto tem, a ouvidoria tem a sua estrutura, a administração tem a sua própria estrutura, e os conselheiros não têm estrutura nenhuma. Os conselheiros simplesmente obtêm por intuição ou, né, uma grande capacidade de decidir naquele momento, mas acabam, às vezes, tendo que decidir as coisas com com uma avaliação não tão razoável dos temas. Então, o Conselho, com a formação que ele tem, com a característica que ele tem na instituição, né, eu acho que ele tem que ter um suporte maior. O conselheiro eleito tem que ter a capacidade de falar, preciso de uma diligência em tal unidade, conhecer tal coisa. Ser possível realizar relatórios. Não precisa ter essa formação jurídica. Nessas comissões, né, a assessoria técnico-legislativa não é feita apenas por servidores oriundos da carreira jurídica, né? Ciência política, nós mesmos aqui temos na administração servidores que têm essa formação, que prestam um enorme serviço para a administração. Então eu acho que a gente pode ampliar esse quadro para os conselheiros eleitos. Podemos estabelecer, hoje está um oficial e um agente, a gente pode colocar mais um oficial e pelo menos mais 2 agentes além da proposta apresentada pela administração, para que a gente possa ter esse suporte. Em relação à votação de promoção, nós temos que o defensor acaba realizando um trabalho burocrático enorme, né, de checagem de documentação, de avaliação e de, enfim, perceber a autenticidade da documentação, ligar para o defensor público, ter poder material. Isso tem atrasado a votação das promoções. Isso tudo, esse serviço pode ser realizado por uma equipe técnica capacitada, já acostumada a realizar esse serviço, né? Então, o meu encaminhamento é nesse sentido de a gente ter um quadro servidor do Conselho de acordo com as atribuições e a importância que o Conselho tem dentro da administração e dentro da instituição. Vocês acham isso mesmo, considerando que a função do conselheiro hoje na defensoria é remunerada? Sim, mas a administração também tem gratificação e tem equipe de suporte. Eu queria me inscrever, por favor. Não, mas a gratificação é pelo deslocamento do... Posso falar? Então, o conselheiro vai ter um assessor jurídico, é isso? Não, o número que eu estou colocando não é assessor jurídico, é equipe... Um assessor técnico para fazer os votos para o conselheiro. Não, estou dizendo que o Conselho... Não, estou dizendo que o Conselho tem um órgão, um corpo de funcionários que pode prestar não só aos conselheiros eleitos, mas todos aqueles que participam do Conselho. Não é que a conselheira Fabiana vai ter um assessor dela, mas assim, ela vai poder ter uma equipe, que vai poder socorrer em determinados momentos. Só voltando um pouquinho primeiro nesse assunto, a questão do agente jurídico, volta e meia a gente discute essa questão, porque outras carreiras como magistratura e Ministério Público criaram. Eu entendo que a gente tem que chegar no número ideal, ou próximo do ideal de defensores públicos, para a gente começar a discutir isso. Para que não corra-se o risco de substituir cargos que deveriam ser de defensores públicos por agentes jurídicos
uma remuneração menor e que não sejam defensores. Se a gente criar uma segunda categoria de defensores, mas entendo que, chegando num número razoável de defensores, nós teremos que debater, sim, a criação de agente jurídico para auxiliar na atividade fim dos defensores públicos, sim, suas atividades. Eu acho que, mas não é o momento agora para isso. Eu entendi sua proposta, assessoria técnica e legislativa, eu acho pertinente, mas aí eu vou um pouco além também, né? Quando a gente tem votos mais complexos dos conselheiros eleitos, literalmente